Bom, retornando aos trabalhos agora na parte da manhã, nós teremos a apresentação do primeiro painel dedicado a dados abertos. E traremos três profissionais, pesquisadores da área, que vão abordar o tema conforme cada uma das suas atividades. Nós vimos ontem que o uso de dados digitais ajuda a modelar a sociedade, compreender melhor as pessoas, como elas se relacionam entre si, com o mundo, nos permitindo desenvolver melhores produtos e serviços. E um dos debates muito interessantes que foi realizado foi sobre o papel do indivíduo nessa questão de redes e dados abertos. Então, para iniciar as conversas agora deste painel, nós chamamos ao palco o doutor em matemática pela Universidade de Cambridge, professor Stanton. Ele é atual diretor de PhD da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e conselheiro da Rede, Atuou como professor na PUC-Rio e vai abordar o tema Dados de pesquisa, compartilhamento e publicação. Muito obrigado pelo convite e por me apresentar. Bom dia a todos, ou quase tarde, né? Boa tarde. Eu fiquei feliz da oportunidade de vir aqui participar neste evento, porque a organização para a qual trabalho, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é responsável para fornecer serviço, internet e outras coisas para a comunidade acadêmica no Brasil, pelo menos a parte que, essencialmente, para a parte que é financiada pelo governo federal. Mas temos também outras entidades que são clientes em todos os estados e nossa principal atividade é manter em funcionamento nossa rede nacional, que este ano faz 25 anos desde que foi lançado. Muito obrigado. E este foi o início aberto da internet no Brasil em alcance nacional. Em 1992 tivemos o lançamento da primeira rede que ligava 10 estados e o Distrito Federal e tivemos naquela época talvez 30 ou 40 instituições ligadas. Hoje interconectamos mais de 1.500 campi de todos os estados e fornecem para eles acesso à nossa rede através dela ao resto do mundo pela internet. E nós somos mantidos por uma coleção de ministérios em Brasília que estão listados lá. Talvez não dê para ler, eu consigo ser óculos, não, também não. Mas são os ministérios principais, são ciência, tecnologia, inovações e telecomunicações, desde a última reforma ministerial. Ministério da Educação, da Cultura, da Saúde e, mais recém-chegado, o Ministério da Defesa. Grosso do dinheiro vem dos primeiros dois ministérios por causa do nosso foco principal, que é a educação e pesquisa. Então, essa é quem é a minha organização. Nós estamos com sede aqui no Rio de Janeiro, no Torre do Rio Sul, mas alcançamos todo o país e o exterior. Eu vou mostrar alguma coisa sobre nossa rede mais adiante, mas esse não é o foco principal. A ideia hoje é falar sobre a ideia de dados abertos, dados científicos, aliás. Eu queria começar. Esse é um assunto que, na verdade, a gente sempre trabalhou com transmissão de dados dos pesquisadores, né, científicos, mas
Agora estamos entrando mais a fundo em ver maneiras de lidar mais especificamente com o apoio a quem produz esses dados, e eu vou tentar descrever algumas das coisas que estão acontecendo hoje em dia nessa área. Tenho uma certa dificuldade porque eu sou meio míope e ok, não vou botar óculos no ponto do nariz, talvez isso sirva. Então, eu queria começar falando sobre uma modificação, mudança séria que ocorreu recentemente, desde que a invenção de computadores, basicamente. A publicação de resultados de pesquisas científicas só começou a ser formalizado uns 350 anos atrás, quando foi lançado o primeiro jornal científico chamado Philosophical Transactions of the Royal Society, que começou a ser publicado em 1665 em Londres, e foi a primeira, uma mudança dos hábitos dos cientistas na época. Antes, um cientista iria compartilhar suas descobertas com outros por meio individual, conversas, cartas. Não era alguma coisa que era publicado para todo mundo ler. Não era considerado pertinente, talvez. Mas nesse ano, 1665, um grupo de cientistas que se reuniam regularmente em Londres resolveu publicar suas discussões e artigos que foram discutidos nas suas reuniões. E isto tornou mais acessível a ciência para as pessoas que não faziam parte daquela sociedade. E então isto foi um avanço, e estamos tendo uma complementação desse avanço nos dias de hoje, que é bastante pertinente, porque o que a gente vai ver vou tentar mostrar, é que o tipo a abordagem de dados por cientistas mudou. E mudou porque os meios que têm para trabalhar com dados mudaram. Em particular, a maioria dos dados que são usados para fazer pesquisa hoje em dia são mantidos em forma digital. E a forma digital tem grandes facilidades para disseminação e compartilhamento. E é isto que está mudando. E eu vou tentar descrever isto. Esta figura representa o esquema o ciclo de vida, coloquei aqui, dos dados científicos até recentemente. Que os dados são importantes porque são usados para fazer análise, para descobrir alguma coisa que queremos como resultado do estudo. Mas uma coisa que podemos observar, que nós temos um ciclo de vida aqui. Você planeja seu projeto, segundo você adquire os dados, depois analisa os dados, talvez seja alguma reciclagem ali, mas no final você publica um artigo, talvez nos Philosophical Transactions, talvez em outra revista. E este é o fim da história. Os dados se tornam irrelevantes a partir daquele ponto. Normalmente não eram guardados. E isso aqui é a mudança, né? O que poderemos fazer hoje é preservar e reutilizar dados. E este é o ponto que eu quero enfatizar. A preservação de dados científicos permite sua reutilização. Então, nós temos várias possibilidades. Poderemos fazer repetição da pesquisa, utilizando os mesmos dados com outros cientistas. E isto poderia validar ou contrariar
os resultados já publicados. Isso é obviamente importante para o próprio sentido da ciência. Poderemos fazer correlações entre os resultados de trabalhos que são semelhantes, compará-los um com o outro, e nós temos, em princípio, muito mais a possibilidade, muito maior volume de dados para fazer análise do que se depender do indivíduo, do pesquisador individual para fazer isto. Então, com isto, nós temos um desafio que resulta em modificar esse ciclo de vida que eu mostrei de dados científicos para tirar proveito das possibilidades que são oferecidas por sua existência digital. Então, a figura que estou apresentando, eu vou dar referência para a origem dessas figuras, etc., no final. Mas eu extraí boa parte disto de um único livro, eu vou mostrar a capa dela depois, que é chamada, acho que, Data Management for Scientists, ou alguma coisa assim. Eu vou dar o título correto depois. Mas a ideia aqui é que os quatro bolotas aqui do centro lado direito são os mesmos que tivemos antes, só que disposto em um caminho circular agora, complementado por dois ao lado esquerdo, são novas, que é a preservação de dados e reutilização dos dados. E esta é uma possibilidade nova que vem dos meios digitais. Né? Então, o ciclo começa planejamento, mas tem mais um item aí. Além do projeto de pesquisa, também de gestão dos dados que vão ser criados, manuseados nessa pesquisa. O resto continua, a aquisição dos dados, análise dos dados, publicação, mas agora nós temos os dados que possam ser compartilhados com outros. E então seríamos essa segunda parte, como que preservamos esses dados e como poderemos reutilizá-los em futuras pesquisas. Então essa é a diferença significativa e é fechado esse ciclo porque este poderá ser o início de uma segunda pesquisa baseada no que foi adquirido até esse momento. Então tem esta nova área que se torna importante com o mundo digital de gestão dos dados científicos. E isto tem vários aspectos que são pertinentes. Em particular, nós temos uma coleção, um arquivo de dados num computador. Nós temos que saber interpretar, então precisa de documentação, precisa ter organização. Se tiver muitos arquivos, então tem que ter algum esquema compreensível de administrar estes. Nós temos problemas de segurança, como que faz para garantir a integridade desses dados ao longo do tempo. Sabemos que nós temos problemas com computadores, às vezes são até roubados, mas você precisa tomar precauções contra acidentes de percurso. Faz uma parte integral do trabalho. Armazenamento e preservação de longo prazo, isto a gente vai voltar a discutir isto, mas é algo que está se tornando muito importante para possibilitar a reutilização por outras pessoas que vêm depois, ou talvez simultaneamente. Então essas são as alterações que nós temos, que têm que ser levadas em consideração quando está pensando sobre dados digitais. Então, nós temos algumas questões, né, que eu mencionei lá, planejando gestão de dados. Então, nós temos exemplos aqui no Brasil de uma mudança que está ocorrendo nas agências de fomento. As agências de fomento se ligaram para essas possibilidades novas e reconheceram que há uma oportunidade de aproveitamento do gasto de dinheiro público ou privado
em termos de reutilização das informações que são geradas em pesquisas científicas. Então, isto é bom. Então, essencialmente, o que está acontecendo é que as agências de fomento, e no Brasil começou com a FAPESP, estão exigindo das pessoas que recebem financiamento de fazer acompanhar o pedido do auxílio com um documento que diz como que serão tratados os dados durante e depois do projeto. Então, isso é sinal positivo, considero eu, mas não é novo, né? Começou isto há alguns anos em outros países e então está se disseminando como um padrão. Então, você tem esse plano, tem que dizer que dados serão criados, como serão documentados, organizados, como serão armazenados, em segurança, como que serão geridos depois do projeto, para dar uma vida útil maior, e como serão disponibilizados para terceiros. Então, essas coisas todas formam parte desse plano de gestão de dados que precisa ser fornecido hoje também pela FAPESP. Então, tem várias coisas interessantes, tem listas de coisas aqui que eu incluí. Como disse, eu tirei várias dessas coisas de um livro em particular, mas tem dois livros que eu vou dar referência. O plano de dados deverá considerar restrições de vários tipos. Algumas dessas são políticas, que podem ser públicas, podem ser de instituições, pode ser de agentes de fomento, e assim. Eles têm várias fontes de restrições que eles têm que atender por causa dessas políticas que existem, né? E tem, essas políticas tratam de assuntos que a gente vai reconhecer: privacidade, retenção, limites de retenção, ou mínimos em geral, de quem são os dados, direitos autorais, e etc. Então, esses são aspectos que têm que ser levados em consideração para formular esse plano de gestão que eu mencionei. A preservação, isso trata de como que eu guardo os dados para outros usar, essencialmente. Ou talvez para mim mesmo, mas tipicamente para terceiros. O que preservar e por quanto tempo? Tem muitas instituições agora que mantêm um tempo mínimo de preservação, justamente para dar oportunidade a outros, né? Então, isso requer trabalho de preparação para preservação de longo prazo. É mais difícil do que outro prazo, porque você não vai estar lá necessariamente para ajudar as outras. Você tem que deixar tudo documentado de forma que as pessoas poderão lidar com isso sozinhos. E em termos de onde, isso é uma coisa importante. Hoje em dia, muitos cientistas guardam seus dados no seu computador pessoal ou de laboratório. Isso não é muito conveniente após o final do projeto. Então, você precisa terceirizar isto também. E existe uma entidade chamada repositório de dados, que hoje em dia é utilizado para poder fazer com que dados gerados em outro lugar poderão ser preservados por períodos longos, sem a necessária interferência contínua de quem fornecer. Então, esses são assuntos que precisam ser vistos. Dados, compartilhamento de dados, dados são de propriedade de alguém. E isto requer, às vezes, do dono da instituição, tem questões associadas a isto de propriedade intelectual. O compartilhamento desses dados poderá ser feito de várias formas. As coisas mais informais são com colegas de laboratório ou de instituição,
Mas o mais relevante para as coisas que estou falando é compartilhamento público para as pessoas que você não conhece anteriormente, né? Então, isso é tão importante que tenha uma transparência sobre isto. Porque compartilhar, né? Para facilitar outros poderem fazer, por exemplo, a reprodução. Eu mencionei isso já, se é repetido o experimento realizado, pesquisa realizada. Tem várias entidades que determinam requisitos sobre dados públicos armazenados, né? Esse pode ser, tem aqui o financiador, pode ser que tenha transparência pública, né? É uma outra forma de obter acesso a dados. Se tem transparência seria a lei de como chama? De liberdade, como chama? Acesso, né? De acesso público para dados do governo, por exemplo. Eu já mencionei o uso de repositórios e a questão também de licenciamento. Quando você publica um artigo, normalmente você abre mãos de direitos. Ok. Então, e esse licenciamento é de dados, ou você poderá usar, associar dados, licenças. Tipicamente, as mais comuns são o Creative Commons ou Open Data Commons. São os dois que eu tenho informações sobre isso. E você pode limitar a utilização dos dados. Não pode ser livre. Pode restringir o que tipo de uso poderá ser feito. Eu queria só mudar um pouco para terminar e falar um pouco sobre o contexto maior dos dados. Eu trabalho numa entidade que fornece recursos para mexer ou manusear dados de várias formas, de transportá-los. Então, esta minha entidade estaria representada por esta bolota amarela no meio, que é um esquema de conexão global de dados. Mas esses outros itens aí são diferentes componentes do ecossistema de ciência hoje em dia, que tem áreas que geram dados ou observam, tem áreas de processamento em supercomputadores, tem áreas de visualização para o usuário poder enxergar mais facilmente o que ele descobriu, e tem armazenamento. E todos esses itens juntos formam a nosso ecossistema de trabalho com dados científicos. O grande objetivo dessa é de poder suportar grandes projetos também. Temos várias áreas, física de altas energias, bem conhecido o acelerador que tem em Genebra. As astrônomas, eu não sei quantos sabem, mas o Chile está cheio de observatórios construídos por europeus, japoneses e norte-americanos, e porque é um bom lugar para poder observar o céu. E esses dados precisam ser incorporados nesse ecossistema. E tem outras áreas, né, que são grandes usuários. Então, a globalização de comunicação é uma parte integral desse esquema que estamos falando. E aqui estou mostrando o mapa atual das principais conexões entre os países que estão muito envolvidos em atividades científicas. As referências estão lá, se vocês quiserem. Eu gosto muito desse mapa. Essa é a parte do mapa que se refere à América do Sul. E você nota que está cheio de detalhes, porque as redes de científicas da América do Sul são extensas.
principalmente nos 5 países que eu menciono aí, sendo o Brasil ter a maior cobertura por causa da população, e esta é o azul aí é a nossa rede da RNP. Bom, eu queria mencionar, para terminar, alguma coisa sobre entidades internacionais que estão preocupadas com pesquisas científicas. Eu conhecia até essa semana ICSU, International Council for Science, e esta trata principalmente de ciência da natureza. Descobri que há 2 semanas teve um encontro do ICSU com o ISSC, que trabalha com ciências sociais, para se juntar a partir do ano que vem, para formar uma única entidade que será chamada International Scientific Council. E esta foi, se vê, a composição de cada dessas são um pouco variada, mas essencialmente são entidades científicas em diferentes países, e juntos eles cobram, a princípio, alto comando de atividades científicas na maior parte do mundo. O ICSU, que vai ser renomeado em breve, mantém 2 atividades especificamente ligadas a dados científicos. Um chama WDS, World Data System, e esta tem a preocupação de dar uma espécie de imprimatura aos lugares onde tem coleções de dados, para dizer, certificar essas coleções como de boa qualidade. E o outro é Codata, que está preocupado com as atividades mais de todo dia, de trabalhar com dados, está preocupado com as tecnologias de lidar com dados. Existe uma terceira entidade, chamada RDA, que foi mencionada quando foi apresentada, que foi criada mais recentemente, uns 5 anos atrás aproximadamente, que foi formado e tem certa semelhança com o Data, mas é mais focado em tornar, o objetivo explicitamente da RDA é de tornar, de gerar maneiras de tornar dados abertos ao uso público. Então, a RDA foi inicialmente criada com apoio de entidades que fomentavam pesquisa na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, e cresceu de si. Convidaram o Brasil para indicar alguém para participar nas atividades. Uns 3 anos atrás eu fui ungido nessa vez, mas meu termo de participação termina até março. E a missão da RDA é construir as pontes sociais e técnicas que possibilitam compartilhamento aberto de dados. E, então, esse é seu objetivo. É menos institucionalizado quanto as outras entidades. Não depende de academias ou coisa assim. A membresia é individual ou de entidades pequenas, mas não é a ideia de ser mais aberta, mais aproximada ao cientista. Informações sobre as atividades desses eventos, dessas instituições, a coleção dessas 3 que eu mencionei, Codata, RDA e WDS, os primeiros e terceiros são do ICSU, tem organizado já um evento conjunto ano passado, de 1 semana de duração em Denver, nos Estados Unidos, e está previsto outro no outubro do ano que vem em Botswana, na África. É a primeira vez que uma entidade desse tipo vai para a África. Então, isso vai ser uma coisa importante. E a ideia é de juntar cientistas e dados, todos juntos falando sobre diferentes aspectos disso. A WDS vem para o Rio de Janeiro em abril do ano que vem. Isso foi confirmado recentemente, no mês de abril. Vai ter um workshop aqui na Academia de Ciência
que vai discutir a gestão de dados científicos na América Latina e no Caribe. Então, essa foi a primeira vez que tem um evento deste tipo aqui. Estamos vendo isso como uma oportunidade para aproveitar as diferentes, essencialmente não está muito integrado atualmente esta atividade aqui, mas é uma oportunidade ímpar para poder aproveitar. Esses são os dois livros que eu mencionei. O que prefiro é da esquerda, escrito por uma senhora norte-americana. As pessoas do lado direito são europeias, não tem nada contra europeus, como são de lá. Mas eu achei esse livro mais atraente e fácil de absorver. Mas, talvez porque abri primeiro, era mais curto. Eu só recebi o livro uma semana atrás, então foi muito útil para essa apresentação. E eu vou terminar aí. Obrigado pela atenção.